Show de bola. Então, Guga, talvez muitas das pessoas que me sigam podem te conhecer e vice-versa, mas te apresenta pro pessoal. Claro. Como é que foi a tua trajetória e como é que tu fez para chegar aqui onde tu tá hoje, sendo um psiquiatra que também é psicoterapeuta. Fala um Perfeito. pouquinho, pessoal, como é que Beleza. foi essa trajetória? Ótimo, então. Bom, então, primeiramente, né, como médico psiquiatra, eu fiz faculdade de medicina em Caxias do Sul, enfim, onde morei durante alguns anos aí da minha infância. Depois vim para Porto Alegre, onde eu fiz especialização em psiquiatria aqui no Hospital da PUC. Então, Uhum. me tornei psiquiatra na PUC, fiz depois uma formação em terapia cognitivo-comportamental, que sempre me identifiquei muito com essa área, enfim, fui para o Instituto Beck estudar e depois na volta trabalhando com TCC, terminei descobrindo também, durante o meu mestrado, outras abordagens e dentro dela a terapia de esquema, onde fui fazer formação na Weiner e me tornei teu aluno, inclusive, e desde lá estamos aí juntos, né? Então foi assim que eu me tornei psiquiatra, assim que eu me tornei psicoterapeuta e sempre fui trabalhando com o que eu brincava, inclusive com os meus residentes na época, já que as residências em psiquiatria no Rio Grande do Sul e massivamente no extremo sul do país, onde temos mais uma abordagem psicoterápica também, não só apenas clínica, o que é muito comum nos estados de São Paulo, Minas, enfim, tem uma abordagem muito psicanalítica. Então, como eu sempre brincava com os meus residentes, o lado obscuro da força, né? Então, a TCC e as outras, que foi algo que eu sempre me identifiquei e fui terminando estudando e terminei indo para esse lado, né? E aqui estamos. Mas, claro, nunca deixando de lado a psiquiatria clínica, né? A farmacologia, que termina sendo ferramentas que auxiliam e muito em muitos casos, especificamente o tipo de paciente que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Léo? Que é o paciente com transtorno afetivo bipolar, que, claro, não é uma regra ou uma generalização, mas a gente sabe que numa boa parte dos casos, ou primeiramente aqueles casos mais graves, ou que a gente tem um claro diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, e vamos bater essa bola um pouquinho para frente, são pacientes que provavelmente, minimamente por um longo tempo, quiçá a vida toda, vão precisar fazer um acompanhamento médico, então utilização de psicofármaco para estabilização de humor, né? E tu falou, né, Guga, que tu é um psiquiatra que, diferente de muitos psiquiatras, tu também trabalha na parte psicoterapêutica. Como é que foi essa inserção nesse meio? Porque, Uhum, como tu mesmo falou, aqui no Sul a gente até tem esse viés, assim, de psiquiatras fazendo psicoterapia. Não é a coisa mais comum no nosso país como um todo e verdade. também não é a coisa mais comum em mundo, né? Aham, Mas como é que foi essa inserção e o que que te perfeito. chamou a atenção também para trabalhar com isso? Porque daí tu Claro. faz esse serviço também Uhum, completo de psicofarmacologia e também de de psicoterapia. psicoterapia. Perfeito. Quando a gente olha para o mundo, né, Léo, até para a gente entender por quê, né? Eu gosto de a gente poder olhar para o modelo americano de sistema de saúde, que ele não é que ele seja autoexplicativo, mas ele termina sendo reproduzido em muitos lugares, né? Por uma questão de custo-efetividade, que é Uhum, o que a maior parte dos americanos termina aplicando, né, no business e tornando eles não só rentáveis, mas quando a gente fala em serviços de saúde, viáveis, né, uhum, economicamente. Então, nos Estados Unidos, os psiquiatras propriamente ditos, eles pouco fazem psicoterapia, quando a gente fala até sistema público de saúde. Então, a gente vê muitos psicólogos e muitos assistentes sociais, inclusive uhum, fazendo psicoterapia e treinamentos em terapia cognitiva. Isso se deve ao fato de que se entende que a remuneração de um profissional psiquiatra termina sendo isoladamente por paciente maior do que a de um psicoterapeuta. Então, o valor da hora do médico termina sendo um pouco maior e faz mais sentido aquele médico ter um volume maior de pacientes e ele poder ver mais pacientes, portanto, com uma frequência menor, para medicar aqueles que são necessários e aqueles que não, não fazê-lo. E o psicoterapeuta poder ver com maior frequência um menor número de pacientes. Até porque nós temos mais psicoterapeutas do que psiquiatras, quando a gente para olhar uhum. isoladamente, até porque o psiquiatra tem que ser médico, então tem um muito maior número de especialidades, quando o psicólogo, ele não precisa necessariamente ser psicoterapeuta, mas termina muitas vezes indo para esse lado também. Então, quando a gente olha aqui para o Sul, a gente teve uma corrente muito forte, né, da psicanálise, principalmente por causa de Buenos Aires. Enfim, a gente teve uma grande migração, né, de pessoas da Alemanha, enfim, para cá, que trouxeram a psicanálise com freudiana, principalmente lacaniana, para poder se estudar, e isso terminou vindo e atravessando então a fronteira com os hermanos, e aqui no Rio Grande do Sul entrou muito fortemente, tanto no Hospital de Clínicas, que foi um dos primeiros serviços de residência em psiquiatria que a gente teve aqui, quanto também nos outros que a gente tem. E durante a residência, enfim, lá na PUC, eu sempre, por já fazer terapia, ficava muito curioso. Então, tinha muito esse estímulo de entender o paciente além só da farmacologia, além da neurociência, e poder, então, aprender a fazer, não a cura, mas sim tratar pela fala, né? Isso me auxiliou muito e foi sempre me deixando muito curioso. E aí a TCC entrou realmente como uma luva, muito
Até por traços meus, do meu temperamento, do meu Aham, funcionamento, aham. enfim, né, desse meu jeito tímido, né, como tu já sabe que eu tenho, enfim, de poder falar e poder interagir bastante numa, o que eu costumo dizer que, diferenciando um pouco de outras técnicas, é uma psicoterapia mais intervencionista, vamos pensar Aham, assim, aham. né, muito mais proativa. Então, me identificando com isso, fui correndo atrás, porque, naturalmente, eu não acredito que como psiquiatras nós nascemos psicoterapeutas, como psiquiatras nós somos médicos psiquiatras e sabemos clinicar. Então fui em busca do aprendizado e de formações para poder então me tornar um psicoterapeuta e com essas ferramentas poder trabalhar com os meus pacientes desta forma combinada, mas Uhum. eu fazendo essas duas partes. E hoje é massivamente o que eu faço no consultório, tenho pouquíssimos pacientes dos quais eu apenas faço a parte clínica, então alguns inclusive Uhum. contigo, com teu pai, enfim, que são pessoas parceiras que trabalham de uma mesma forma, né? E a maior parte dos meus pacientes hoje é em psicoterapia realmente dentro de TCC e terapia de esquema. Perfeito, perfeito. Eu acho que é legal a gente poder falar disso, até porque isso abre também um escopo para outras Uhum, pessoas que talvez estão escutando aqui o podcast e possam entender quais são alguns caminhos que ele ou ela pode estar seguindo. claro. Então também é bem interessante da gente poder trazer um pouco dessa tua experiência. Acho que é uma trajetória que não é talvez a mais comum e que as pessoas estão mais acostumadas a escutar. Então eu acho que também é bem legal.